Ei, deixa eu falar com você. Eu sei que já estamos nas vésperas do Enem, mas é importante que você saiba que o Enem, ele não te dá equação nenhuma. Pá, calma, não se desespera. Eu tenho aqui uma solução para você. É claro que eu não vou te pedir para decorar tudo isso, e até porque você não tem a função de decorar. Lembre-se que o Enem é muito mais a ideia do contexto e das aplicações do que essencialmente as próprias fórmulas ou equações. Mas tem algumas que você deve levar no coração. E aqui eu vou te passar as principais equações que você deve lembrar e levar no seu coração para a prova do Enem. Eu vou começar aqui com você falando de mecânica. E quando eu falo de mecânica, é importantíssimo você lembrar do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Falei de MRU, só temos uma equação, que é a função horária da posição, que é o sorvetinho, S igual a S0 mais VT. Aí tu vai falar assim, ô Tonho, mas calma aí, eu não tô vendo esse S igual a S0 mais VT aqui. Não, você tá vendo sim, quer ver, ó? Esse V igual a delta S por delta T é exatamente isso. S igual a S0 mais VT. Só que é a mesma coisa que você lembrar aqui. Velocidade é a variação da posição pelo tempo. É só abrir esse ΔS em S menos S0, tá? Isola o S e a gente vai ter que S é igual a S0 mais VT. Tem gente que gosta de lembrar que é o Deus vê tudo. Por que eu posso usar isso? Porque no MRU a velocidade é constante e a aceleração é nula, então eu posso sempre lembrar que distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Essa é uma baita equação para tu lembrar. Outra coisa interessante é você lá lembrar do MRV, e quando eu falo de MRV, eu falo de um movimento que vamos ter a aceleração. Então, já de primeira, eu te dou aqui, ó, a aceleração é variação da velocidade pelo tempo, que inclusive é a mesma coisa que a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, o nosso vovoat. É claro que eu também vou ter a função horária da posição, que vai me dar a posição em função de um tempo, que é uma equação do segundo grau. Então, se cair algum gráfico, você já está vendo uma parábola quando eu falo de MRUV. Ó, posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a t quadrado sobre 2. E se por um acaso o exercício não te der tempo, tá? Você vem do quê? Você vem de Torricelli, né? V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A vezes ΔS. Então nós temos aqui, ó, para você, tratando de MRU e MRUV, ó, MRU, apenas o Deus vê tudo, né? ΔS, que é a variação da posição, é igual a velocidade vezes o tempo. MRUV, o sorvetão, vovoat e o Torricelli. Quando a gente trata de cinemática, é importante lembrar disso. Vamos para a dinâmica, vamos falar um pouquinho de leis de Newton. Falou de leis de Newton, falou de força, você vai lembrar do física, meu amor. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Apliquei uma força, essa força foi o suficiente para tirar um corpo da inércia, esse corpo vai estar submetido a uma aceleração. Lembre-se que essa força resultante é a resultante da força no corpo, então às vezes você vai ter que decompor. Isso é igual a massa vezes aceleração. Daqui eu já tiro a própria ideia da força-peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. E ainda na dinâmica, olha só, importantíssimo você lembrar do atrito. Ó, e aqui, não vai titubear no conceito, hein? Atrito não é uma força que se opõe ao movimento, e sim uma força que se opõe ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Olha só, o Fat, que é a força de atrito, ele é igual a μ vezes a normal, onde a força normal é aquela força de esmagamento, é a força que a gente vai estar o quê? Na compressão da superfície. Tonho, como é que eu calculo a normal? Depende do caso. Lembrem-se que no plano horizontal a normal é igual a peso, no plano inclinado ela é a componente P de Y dessa força-peso, e aí você vai ter que ter um trabalhinho. Mas em geral essa normal vai estar no plano horizontal e a normal é igual ao peso, que é mg. Esse μ é o coeficiente de atrito, que pode ser um coeficiente de atrito estático ou um coeficiente de atrito o quê? Dinâmico. O estático é para quando eu tenho a tendência de deslizamento de um corpo, ou seja, eu estou empurrando um corpo, ele não está ainda se movimentando, existe atrito ali, e esse coeficiente de atrito é estático e é sempre maior do que o atrito que cinético. Então, Fat é μ vezes a normal. E ó, essa ideia de força de atrito não tem nada a ver com a área de contato, hein? É sempre a superfície
e a força de esmagamento. Falando ainda de mecânica, deixa eu falar um pouquinho de energia. Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. E quando eu falo de energia cinética para vocês, eu falo de uma energia que está diretamente ligada ao quê? À velocidade. Isso mesmo. Então a energia cinética vai ser isso aqui, ó, mv² sobre 2. Olha só que lindo, hein? Energia cinética é mv² sobre 2. Corpo tem velocidade, tem energia cinética. Pô, está a uma certa altura, tem uma energia armazenada, que é a energia potencial. Está deformando uma mola, tem uma energia armazenada, que também é energia potencial. Só que, quando está a uma certa altura, potencial gravitacional. Quando está deformando uma mola, potencial elástico. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. A energia potencial é aquela que pode ser armazenada. E a gente vai lembrar do quê? mgh, massa vezes a gravidade vezes a altura. É o nosso, mijei alto. Eu sei que você não é muito bacana, né? Mas olha só, lembra lá que energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial elástica é o kx² sobre 2, onde o k é a constante elástica da mola e o x é o quanto eu estou deformando essa mola. É importante, não está escrito aqui, mas eu vou lembrar para você também que potência é a variação da energia pelo tempo, ou seja, é a rapidez que eu realizo um trabalho. E lembra que essa variação de energia é igual ao trabalho. E se tratando de termologia, é importante você ficar atento à parte de calorimetria. E já que eu vou falar de calorimetria, vamos lembrar comigo o conceito de calor. Calor é energia térmica em trânsito, que de maneira espontânea sempre vai fluir do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. E olha só, e esse calor vai fluindo e pode acontecer duas coisas. Essa energia pode variar a temperatura do corpo ou alterar o seu estado físico. Quer ver uma coisa? Se eu pego uma barra de gelo a menos 10 graus Celsius e eu começo a esquentar, ele vai passar lá menos 9, menos 8, menos 7, 6, 5, 4, estou variando a temperatura, até que ele chegue em zero. Aí ele ainda é gelo, é sólido, né? É o estado sólido que está ali, a 0 graus Celsius. Então eu tenho que mudar do estado sólido agora para o estado líquido. E isso aqui, né, tem uma diferença entre aquele calor para variar a temperatura e o calor para variar o estado físico. O calor para variar a temperatura é o nosso Ki macete. E o calor para variar o estado físico é o nosso Ki mole, que é o nosso querido calor latente e, para variar a temperatura, o calor sensível. Então, quando está lá em 0 graus Celsius e eu quero passar de 0 sólido para 0 líquido, eu uso o calor latente, que é quantidade de calor doada para aquilo ali, é igual a massa vezes o latente de fusão do corpo. Lembre-se que eu posso ter um latente de fusão ou latente de vaporização. Latente que a gente vai ter é a energia necessária para fundir uma certa massa de uma substância ou evaporar uma certa massa de uma substância e assim por diante. Um exemplo é a água, né? Que vai ter um latente de fusão lá perto do 80 calorias por grama e o seu latente de vaporização é 540 calorias por grama aproximadamente. Já aqui, né, quando eu falo de calor sensível, do Ki macete, eu lembro que quantidade de calor doado ao corpo para variar a sua temperatura é igual a massa vezes o calor específico vezes o quanto que eu estou variando de temperatura. Esse calor específico vai depender de cada substância. E olha só que bacana, né? Por exemplo, a água tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, eu preciso de 1 caloria para variar em uma unidade de temperatura 1 grama de água. E agora, ainda falando de termologia, eu falo um pouquinho de termometria. Sempre é importante frisar que você muitas vezes vai ter que mudar as escalas termométricas de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Celsius. E esse último, de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius, é o mais comum. Então eu te dou aqui a relação. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin, menos 273 dividido por 5. Olha só, lembre-se, por exemplo, se eu tenho uma temperatura em Celsius, 100 graus Celsius, e quero passar para Fahrenheit, basta eu botar o 100 aqui, divide por 5, né? Isolou, fez esses dois aqui, isola o F, eu já vou saber a temperatura.
Só que o mais comum é Celsius para Kelvin e Kelvin para Celsius. Então, por exemplo, se eu tenho uma temperatura em Kelvin e quero saber quanto é que é Celsius, basta eu pegar essa temperatura em Kelvin e subtrair de 273. Por exemplo, tem 373 Kelvin, quanto é que vale isso? 373 menos 273 vai ficar 100 graus Celsius. E a mesma coisa eu posso fazer quando eu tenho Celsius e quero passar para Kelvin. Só que agora, ao invés de subtrair, eu vou somar 273. Por exemplo, 27 graus Celsius equivalem a 300 Kelvin. E olha só, falando ainda de termologia, eu tenho que lembrar de termodinâmica, que é a parte da física que estuda o calor se transformando em trabalho. E aí nós temos a primeira lei da termodinâmica, que já está aqui, a própria equação. Quer ver uma coisa? Imaginem vocês que eu pegue uma latinha de refrigerante, uma latinha de um refrigerante qualquer, só que eu não abro o lacre dela, eu faço um pequeno furo, tiro todo o refrigerante da latinha e agora boto água. Na hora que eu esquentei essa água, lembra que ela só tem um furinho, né? Eu estou dando uma quantidade de calor, então a quantidade de calor doada, ela vai servir para quê? Aquela água que está ali, eu vou começar a vibrar as moléculas dela. Aumentei a temperatura, aumentei a energia interna. Essa energia interna é a vibração dessas moléculas de água. Então, a quantidade de calor vai alterar a energia interna e aí eu vou ter o aumento da pressão, vai começar a sair o quê? Vapor por aquele buraquinho. Vamos supor que esse vapor gire o quê? Gire um catavento. Na hora que girou esse catavento, eu vou ter um trabalho. Então, olha só que interessante. Quantidade de calor é igual a energia interna mais trabalho. Q é igual a ΔU mais trabalho. Lá, o princípio da conservação de energia se aplica aqui na primeira lei da termodinâmica. Falou em ondulatória, falou da equação que você mais usa no Enem. O nosso querido vai lamber ferida. Opa, mas o que é isso? Para que serve essa equação? Isso aqui é a equação fundamental da ondulatória. Vai calcular a velocidade de propagação de uma onda. Isso aqui tu pode usar para ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, todas do espectro, enfim, qualquer tipo de onda vai estar bem atendida aqui pelo nosso vai lamber ferida. Lembrando que o lambda, ele é o comprimento de onda. A distância é consecutiva entre duas cristas ou dois vales. Ou, basicamente, o intervalo de quê? De uma oscilação. É o nosso comprimento de onda vezes a frequência. Lembra de duas coisas para mim. Período é o tempo de uma oscilação e frequência é o número de oscilações em um dado tempo, numa unidade que a gente chama de Hertz, que é a oscilação por segundo. Então, quero saber a velocidade de propagação de uma onda, é o nosso vai lamber ferida. Dica quentíssima e não esquece essa para o Enem, hein? E na eletrodinâmica, é claro que a mais conhecida é a nossa querida primeira lei de Ohm, que é o nosso popular URI, que a gente vai usar quando estivermos trabalhando com circuitos elétricos, onde eu tenho uma fonte de tensão, uma DDP, né, que vai gerar uma corrente elétrica e passar por um resistor. Então, lembra lá, U é igual a R vezes I, né, o nosso querido URI. Olha só, lembrem-se que quando eu falo de primeira lei de Ohm, eu falo de resistores ômicos, tá? Com resistência constante. E ainda para esse circuito, a gente também pode usar a potência. Quero a potência dissipada num resistor, eu vou saber a corrente elétrica que está passando nele, eu vou saber a tensão que ele tem, então a gente tem o quê? O nosso popular π. Essas aqui são as principais equações da eletrodinâmica. É claro que num tempo reduzido desse daqui, eu só te dei o suprassumo. Eu te dei as principais equações que você pode usar como ferramenta na sua prova do Enem. Te desejo uma ótima prova e, detona lá, vai lembrar de tudo, vai arrasar. Abraço. Tchau, tchau.